Abra a sua Bíblia na Epístola de Judas, a partir do versículo 3. Judas é o penúltimo livro da Bíblia, tá? Você vai lá no Apocalipse, aí você vai encontrar antes do Apocalipse uma página só, o livro de Judas. Judas só tem um capítulo, versículo 3. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pai querido, fala conosco, Senhor, ministra no nosso coração, dê a nós entendimento, discernimento da sua palavra, Pai, e tudo que sair da minha boca, não venha do homem falho que eu sou, e confesso diante de todos, mas na minha fraqueza opera o seu poder. Então usa-me, Senhor, como tem usado, para que a tua igreja seja edificada. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Versículo 3 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, como? Exortando-vos a batalhar diligentemente. O que essa palavra diligentemente quer dizer, meus amados? De maneira muito cuidadosa, para a gente pensar, ver cada movimento, cada caminho, porque existe só um caminho, que é Jesus Cristo. Então nós temos que sempre cuidar para que a gente não desvie desse caminho. Amém, meus amados? O apóstolo Judas, o irmão de Jesus Cristo, ele sentiu a obrigação, ele está dizendo, eu me senti obrigado a escrever-vos convosco. Ele está dizendo, eu estava orando a favor de vocês, a favor da igreja, e eu me senti obrigado a escrever a vocês, para que a gente venha batalhar diligentemente. A quê, pastor? A escrever-vos da nossa comum salvação. Amém, meus queridos? Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos... Nós temos a maior bênção que Deus nos deu, que é a nossa salvação. Glória a Deus, queridos. Nós temos que ter esse entendimento. Pastor, eu não sei se a salvação é a melhor bênção que Deus tem. Significa que você não conhece Jesus ainda, se esse é o caso. Porque nada se compara à nossa salvação, à vida eterna. Nós vamos passar nessa vida 30, 50, 70, 80 anos, dificilmente chegaremos a 100 anos, é difícil chegar a essa idade, mas isso não se compara à eternidade. E o trabalho do Satanás, do inimigo, um dos principais focos dele, é nos cegar acerca da eternidade, fazendo com que nós venhamos dar mais importância a esta vida, como se fosse a única vida que tem. Na verdade, isso aqui é somente uma preparação, é simplesmente uma prova que vai determinar se eu vou ser aprovado para entrar no reino de Deus, na eternidade, na vida eterna, ou se eu vou o quê? Passar a eternidade na morte, no inferno. Então muitas pessoas não têm esse entendimento, e por causa disso elas caminham para aquilo que é alcançável ali na frente. Elas lutam, elas batalham por alguma coisa, um resultado logo ali na frente. E o apóstolo está dizendo, filhos, vamos ler o versículo 3 de novo. Quando empregava, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então todos nós temos isso em comum, nós vamos ser salvos. Mas para que isso aconteça, ele se sentiu obrigado a corresponder conosco, exortando-nos a batalhar diligentemente pela fé. O que vai fazer com que a gente seja salvo? É a nossa fé. Hoje tem muitas coisas que são colocadas na frente da fé. Isso infelizmente é muito comum, meus amados. E se nós não cuidarmos, é muito fácil nós nos desviarmos da fé. Já o apóstolo Paulo diz, olha, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? Esquecer, é anular, apagar a fé. Por quê? Porque estão seguindo ensinos de demônios, doutrinas de demônios, que também é chamado na Bíblia por ensinos de homens. Porque se não é o ensino de Deus, foi incitado por alguém. Se não foi por Deus, foi pelo diabo.
Amém, meus queridos? Então muitos homens e mulheres de Deus vão esquecer a fé, vão deixar ela de lado e vão perder com isso a salvação, porque o que garante a nossa salvação é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 4: Pois certos indivíduos se introduziram no nosso meio com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E como que eles fazem isso também? Negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. Amém, meus amados? Já foi profetizado que seria assim. E não é diferente, acontece. Muitas pessoas, elas entram no nosso meio como pastores, como membros, para quê? Tirar o foco que é fé em Jesus Cristo. Negam a soberania, o poder. Não, você não pode confiar em Jesus Cristo totalmente. Lembra que esse foi o erro do Ananias e da Safira. Porque eles tinham lá a direção, ninguém pediu para eles, mas todo o povo começou a mostrar os frutos da sua fé, que eles vendiam tudo que tinham e seguiam a Jesus Cristo. Entregavam aos pés dos apóstolos a obra de Deus e seguiam a Jesus Cristo. Ninguém pediu para eles fazerem isso, eles faziam porque era fruto daquilo que eles estavam acreditando, vivendo. Só que o Ananias e a Safira, eles pensaram assim: nós vamos fazer que nós cremos como eles creem, mas nós vamos ser mais espertos do que eles. E em vez de nós entregarmos tudo, nós vamos entregar uma parte. Está errado o pastor entregar uma parte? De maneira alguma. O errado foi dizer ou fazer parecer que entregaram tudo que estavam vivendo aquela fé. Amém, meus amados? E por causa disso eles foram reprovados. Deus mostrou através do Espírito Santo para o apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro revelou aquele erro e deu uma chance. Irmão, não é assim. Não era teu, não estava em teu poder. Ninguém pediu para você fazer isso. Mas por que Satanás encheu o seu coração para vir aqui mentir diante do Espírito Santo? E o que aconteceu com ele? Morreu. E quantas pessoas que hoje fazem isso na igreja e não morrem? É muito simples, queridos, porque Deus teve que se afastar. Porque senão era muita gente morrendo. Por mentirem no altar, nos ministérios. E aqui vem essa palavra, versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. São homens ímpios, que transformam em libertinagem. Ou seja, aquilo que é santo, que é sagrado, eles transformam em libertinagem. Pode tudo, vale tudo. Esse negócio de você se separar para Deus é errado. Tem pessoas hoje que elas incentivam fazerem coisas erradas, porque elas fazem coisas erradas, então elas incentivam as pessoas a fazerem coisas erradas. Na área sexual, na área do corpo. Tem pessoas hoje nas igrejas que incentivam a tatuar, colocar piercing, essas coisas. Pastor, você acha errado? Eu acho que quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente se arrepende disso e não é um motivo de orgulho para nós. Não é verdade? Agora eu vou fazer uma tatuagem porque eu amo a Jesus Cristo. Isso é falta de entendimento. Porque quando a gente entende o que é a tatuagem, a gente faz o quê? A gente já fez, não está para sair? Então pelo menos não vai ser motivo de orgulho. E nem vamos incentivar outras pessoas a fazerem. Isso é só um exemplo. Amém, meus amados? Aqueles que casam, separam, eles vão gostar de fazer isso e falar para os outros que isso é certo. Aqueles que não amam, não vivem da fé, aqueles que não confiam no poder sobrenatural da fé, o que eles fazem? Eles vão incentivar as pessoas a não confiarem também. Aqueles que vivem na razão 2 mais 2, 4, aquele que é só pé no chão, ele vai incentivar as pessoas a serem pés no chão. Vai estimular as pessoas a serem pés no chão. Uns vão se apoiar em títulos, outros vão se apoiar em diplomas. E sempre aquele que faz, ele vai incentivar os que fazem. Mas o apóstolo está falando: filho, nós temos que batalhar diligentemente pela nossa fé. Porque pessoas entraram no nosso meio, no meio do cristão, no meio evangélico hoje, que devagarinho, tiraram da fé, colocaram a fé em segundo plano, e agora tem outras coisas, infelizmente, consideradas como mais importante. Versículo 5.
Eu quero, pois, lembrar-vos, ó, o apóstolo lembrando nós, ó, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas. Eu quero lembrar, vocês sabem disso, mas eu quero que vocês entendam de uma vez por todas, diz o apóstolo, que o Senhor Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não. Ele está dizendo, filhos, lembra que saiu da escravidão mais ou menos 2 milhões de pessoas, com mão forte. Deus castigou os egípcios com pragas, abriu o mar vermelho para o povo de Deus passar. Todos foram batizados nas águas, que passaram por baixo das águas, foram batizados ali. Amém, meus amados? Depois, Deus fechou o mar sobre os seus inimigos e castigou, acabou com o vigor daquele grande e poderoso reino que era o Egito. E aquele povo, eles viram as pragas, foram batizados nas águas do Mar Vermelho, viram pão cair do céu, viram água fluir da rocha, viram as roupas crescerem no corpo. Olha quantos milagres e maravilhas eles viram. Foram enviados 12 emissários, 12 espiões para olhar e conferir se tudo aquilo que Deus disse a respeito da terra prometida era verdade mesmo ou não era. Confirmaram que tudo que Deus falou era verdade, mas eles não creram. E esses que não creram não entraram. Ou seja, não importa o que eu vi, o que eu vivi, não importa se eu batizei, não importa se eu estou seguindo Moisés, se eu conheço o apóstolo A, B ou C, se ele é meu amigo, nada disso importa. O que importa é a minha fé em Deus. O que importa é a maneira que eu respondo àquilo que Deus me revela. Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Então, conforme Deus revela para nós a vontade dele através da sua palavra, aí como é que eu vou responder a essa revelação? Será que eu vou fechar meus olhos e fingir que não vi, tapar os meus ouvidos e simplesmente ignorar? Ou será que eu vou atender agora e me esforçar para estar nessa vontade que Deus me revelou? Porque a Bíblia também diz que Deus não dá um fardo que nós não podemos carregar. Se Ele revelou, Ele te deu condições para que você conclua essa obra. Amém, meus amados? É assim. Só que alguns, por medo, e o medo ele anda na contramão da fé, não consegue dar mais este passo. E por causa disso, espiritualmente estaciona. Trava. Não consegue mais andar. Já as coisas já entra por um ouvido, sai por outro, já não entende, já não faz mais sentido. Olha lá. 5. Eu quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu, pois, os que não creram. Os que não creram foram destruídos. Não importa o que eles passaram, o que eles viveram. 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ou seja, até mesmo anjos que assistiam diante da face de Deus, que viram a glória do Senhor, conhecem exatamente o que é verdade, o que é errado, mas não guardaram o seu estado original. Se prostituíram, se desviaram do seu estado original, da vontade de Deus. O que aconteceu? Foram guardados em trevas, em algemas eternas. Satanás está amarrado, meus amados. Tem demônios, mas tudo debaixo da autoridade de Deus. Amém, meus queridos? Então hoje tudo o que acontece é com a permissão de Deus. E Deus disse, está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele. Então, se nós estamos passando uma luta, pode ter certeza, meus amados, que tem um propósito para nos abençoar. A questão é como é que eu vou olhar para essa luta? Vou olhar para ela com fé ou vou olhar para ela com razão humana? Com ensinamentos humanos? Será que eu vou enfrentar ela com as minhas armas naturais? Ou nós vamos enfrentar ela com as armas espirituais? 7. Olha Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles anjos, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição.
Lembra lá, nós conhecemos a história de Ló, que foi tirado dessa cidade, a sua esposa, ela não queria, o coração dela estava na cidade. Então ela não foi salva, mesmo sendo a esposa de Ló. Amém, meus amados? E as cidades, a Bíblia diz que o Senhor desceu naquela cidade para ir na casa de Ló. E daqui a pouco bateram na porta lá, ó. E quando Ló foi atender, todos os homens daquela cidade, eles viram que dois estrangeiros, que eram os anjos, eles entenderam que eram dois estrangeiros, entraram na casa de Ló, e eles chamaram Ló e falaram: Ló, nós vimos que dois estrangeiros entraram na sua casa. Eu quero que você tire eles para fora agora, manda eles para fora aqui, porque nós vamos molestar eles, nós vamos violentar eles. Olha o nível de prostituição, libertinagem que estava. Ló falou: não, meus amigos, pelo amor de Deus, você não sabe o que vocês estão fazendo. Quem você pensa que é, Ló, para dizer o que é certo ou o que é errado? Por causa disso nós vamos fazer pior com você. Foi quando os anjos fecharam a porta e feriu todo aquele povo de cegueira. Foi o tempo que Deus salvou Ló e a sua família, infelizmente, com exceção da esposa de Ló, porque ela não queria ser salva. Ah, pastor, eu conheço a história que ela olhou para trás. Não é questão de olhar para trás, a questão era o coração lá. Deus não vai salvar você se você ama esse mundo. Ah, eu amo, se tem um amor nesse mundo, o amor de Deus não está em nós. É simples, meus amados. Se nós olhamos simplesmente ali na frente, como é que nós vamos olhar para a eternidade? Nós temos que começar a abrir nossos olhos para o alto, para a eternidade, para aquilo que vem dos céus. Porque é isso que Deus destinou para nós. É isso que Deus quer que a gente viva. Os benefícios do reino dos céus. Amém, meus amados? Glória a Deus. Versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, eles são como sonhadores alucinados. Não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Preste atenção. Aqui tem algumas características das pessoas que estão caídas, das pessoas ímpias. Isso aqui é muito comum a gente ver nos dias de hoje. Preste atenção. Essas pessoas, versículo 8, são da mesma sorte, são iguais, ó. Sonhadores alucinados. Eles sonham coisas que não têm nenhum propósito nenhum. Não só contaminam a carne, fazem coisas reprováveis, como também eles rejeitam o governo. Difamam, falam mal de autoridades superiores. Então nós, como filhos de Deus, nós não podemos cair nessa cilada. Falar mal de autoridades superiores, rejeitar governo. E olha que momento oportuno, meus amados, porque hoje você vê que é uma luta, mesmo o presidente sendo eleito pela maioria da população, as pessoas simplesmente não aceitam. Muitos não aceitam, fazem coisas terríveis e falam mal, difamar e falam mal. Isso é característica de uma pessoa que ela está rejeitando a salvação. Não é palavra minha, nós estamos lendo aqui, meus amados, amém? Olha como que se deve pensar a respeito disso. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório, falar mal contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Então o apóstolo Judas, ele está contando ali uma situação. O corpo de Moisés, Deus mostrou a terra prometida a Moisés, mas disse: Moisés, você não vai entrar na terra prometida, porque Moisés tinha cometido um grave erro. Deus tinha dito para ele uma vez: Moisés, dá uma cajadada na rocha e ela vai verter água. E o Moisés obedeceu e deu uma cajadada, pegou o cajado e deu uma cajadada na rocha, ela fendeu e verteu água para o povo beber. Numa segunda oportunidade, alguns anos depois, a rocha novamente estava sem a água e o povo clamou por sede. E Deus foi lá e disse: Moisés orou a Deus: Senhor, o povo só falta me apedrejar. Deus falou para Moisés: Moisés, presta atenção, vai lá e fala com a rocha, que ela vai dar água. Moisés ficou muito bravo com o povo, já estava cansado de tanta murmuração, porque estava levando o fardo do povo. Olha que situação séria isso.
foi lá na rocha, e como se ele dissesse para o povo: até quando vocês vão murmurar? E ele esqueceu da direção de Deus, pegou o cajado e pá, na rocha na segunda vez. A rocha fendeu, a água verteu, ou seja, tudo aparentemente estava tudo correndo normal. Deus chamou Moisés no canto e falou: Moisés, você pecou? Hã? Mas a água verteu, está todo mundo lá, já está tudo, eu mostrei para aquele povo para eles terem fé. O que eu falei com você, Moisés? Quem muito é dado, muito é? O que Deus falou com você? Não importa o que Deus falou para mim, o que importa, o que Deus falou para mim, importa para mim. E o que Deus fala com cada um de vocês? É isso que importa. Se Deus dá uma direção para você, o pastor vai lá e dá outra. Quem você deve obedecer, o pastor ou Deus? Deus. O pastor dá uma direção para nós, mas a religião, a tradição ou a doutrina da igreja, ela diz para você fazer outra coisa. Quem você deve obedecer? A doutrina, a direção ou Deus? Vocês entenderam, meus amados, como é que funciona? Ah não, mas ninguém faz assim. Não é assim, nunca vi ninguém fazer isso. Mas Deus tem algo especial para você. Então, você tem que fazer o quê? Prestar atenção no que Deus fala. Porque nada da palavra de Deus, meus amados, é rejeitável. Ah, isso aqui, vamos passar direto nisso aqui, isso aqui não é importante. Se não fosse importante, não estaria escrito. Especialmente os evangelhos. Amém, meus amados? Cada direção de Jesus, nada é rejeitável, nada é excluído, pode ser excluído. Tudo tem que ser absolvido. Porque esses pequenos erros, que são pequenos para nós, não para Deus, que o diabo fez parecer coisa menos importante, mas se não fosse importante não estaria escrito. O resultado fluiu, a água verteu, o povo bebeu, mas quem que pereceu? O Moisés, porque ele não deu total atenção. Por isso que o apóstolo falou: vamos diligentemente batalhar pela nossa fé. Não vamos batalhar de qualquer coisa, jeito. Não, já estou aqui na igreja, o que mais que Deus quer de mim? Não, agora eu já sou da placa A, da placa B, já sou dizimista, eu já sou ofertante, agora o que mais? Já me batizei. Diligentemente. O que a palavra de Deus diz? Olha, eu vou pensar, vou reler, vou meditar e vou fazer exatamente como Deus me deu a direção. Se você errar, Deus vai te dar graça. Diga glória a Deus, igreja. Porque Ele sabe que do seu coração você fez tudo para agradá-lo. Agora, se você deixar de lado, vou fazer, eu já sei mesmo, é mais ou menos assim. Moisés, você pecou. Hã? Como? O que eu disse? Fala com a rocha. Mas da outra vez eu dei uma cajadada. Eu vou explicar uma coisa que você não sabe, Moisés, você não entendeu. Essa rocha, ela é meu filho. Como é que Moisés ia saber isso, meus queridos? Vocês entenderam o porquê, a importância de nós prestarmos atenção na palavra de Deus? Porque muitas coisas nós desconhecemos. Como é que Moisés ia saber que a rocha era o filho? Mas Deus não precisava dizer que a rocha era o filho. Deus disse para ele falar com a rocha. É isso que ele devia ter como prioridade. Depois que ele errou, ele falou: eu vou explicar, Moisés, porque eu te amo. Essa rocha, ela é meu filho, e meu filho só pode sofrer uma vez. Por isso você deu uma cajadada. Como você deu a segunda cajadada, você pecou, porque meu filho não vai sofrer duas vezes. Ele vai sofrer uma vez, e de uma vez por todas. Então essa segunda cajadada impediu você de entrar na terra prometida. Você vai subir, vai olhar a terra prometida, e eu vou recolher você. Só que você vai passar pela morte, não vai ser como Enoque, e nem como Elias. Amém, meus amados? Isso é toda essa situação. Então Deus levou Moisés para um monte e lá o matou. Pastor, então Moisés foi para o inferno. Não foi para o inferno. Como que o senhor pode ter certeza se a palavra diz que a gente não pode dizer quem foi ou quem não foi? É muito simples, porque Moisés apareceu para Jesus no monte na transfiguração. Moisés e Elias apareceram para Jesus. Então acaba qualquer pensamento que Moisés não foi salvo. Glória a Deus. Então ele só não entrou na terra prometida. E o corpo de Moisés ficou lá. E Deus deu a direção para que o arcanjo Miguel fosse lá recolher o corpo. E Satanás foi para pegar o corpo de Moisés. O porquê que ele foi pegar o corpo de Moisés? Eu não sei. Eu faço ideia que talvez seja para mostrar para o povo que o líder dele estava morto, para acabar com a fé do povo. É isso aí que eu estou dizendo.
Amém, meus amados? Mas o fato é que o Satanás foi contender com Miguel. Mas o Miguel não foi, ele tinha recebido a direção, vai lá e busca o corpo de Moisés. Não era para lutar ou brigar com o Satanás. Então, nem falar mal, nem repreendê-lo. Mas o que o arcanjo Miguel, que é obediente a Deus, fez? O Senhor te repreenda. Por que ele está dizendo isso? Para que a gente entenda, meus amados, que nós não devemos passar além da autoridade que Deus nos deu. Nós estamos falando de autoridade, é isso que Deus está dizendo. Então, se você acha que alguma coisa, a autoridade superior estão fazendo coisa errada, ore a Deus, Senhor, se está fazendo coisa errada, em nome de Jesus Cristo, repreenda. Mostra para essa pessoa, revela essa pessoa que ela precisa mudar. Quem sabe não é a pessoa que precisa mudar, mas somos nós mesmos. Agora, quando nós simplesmente não confiamos em Deus e agimos, e se for o caso de nós estarmos errados, como é que nós vamos estar repreendendo se nós somos repreensíveis? Pecado. E esse pecado faz com que as pessoas não entrem na terra prometida. E quem sabe possam perder até mesmo a salvação se não houver um arrependimento, se não houver um conserto. Amém, meus queridos? Olha a importância disso. Versículo 10. Estes, porém, essas pessoas que elas não temem a Deus, quanto a tudo o que não entendem, o que eles fazem? Difamam. O que é difamar mesmo? Falar mal. Então é muito comum as pessoas, elas veem uma coisa diferente que elas nunca viram, em vez de elas prestar atenção ou colocar em oração, ver o que é o que não é, elas falam mal. Aí você vê a igreja onde é que tem o mover de Deus lá, estão lá rodando no Espírito, falando em língua. Aí chega alguém que não fala, muitas vezes, não é de Deus, é frio, é isso, é aquilo. Enquanto aquele que não tem o costume de ver aquele mover, como diz a palavra, vão dizer assim, estão bêbado. Você está entendendo? Está difamando, falando mal. Então aquilo que a gente não conhece, a gente não difama, a gente aprende, peneira. O que é bom, retemos, o que não é bom, expelimos, expulsamos. Amém, meus amados? Se vai de contra a palavra, isso a palavra de Deus diz exatamente isso, então não concordo. Mas essas pessoas, 10, quanto a tudo que não entendem, falam mal. Quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, ou seja, aquilo de maneira carnal elas entendem. Como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Vocês entenderam? Tem pessoas que elas carnalizam, banalizam tudo, e até nisso se corrompem, porque na cabeça delas entendem. Tem coisas que elas não entendem, que elas não entendem, elas falam mal. E aquilo que na cabeça delas estão certas, não, é assim sim, não, é desse jeito. Aí elas se corrompem, porque como brutos sem razão, elas não sabem nem o que estão falando. Porque carnalizam, banalizam. Lembra uma coisa, meus amados, a palavra de Deus é algo santíssimo, é espiritual. Eu estava comentando com a minha esposa hoje, no almoço, como muitas coisas Deus vai acrescentando no nosso entendimento no passar dos anos. Tem coisas que nós tínhamos um entendimento completo, olha, é assim, pronto. Hoje a gente vê como aquilo era só uma pequena parte daquilo que Deus tinha revelado. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por quê? Porque a palavra de Deus é a palavra viva. Ela vai acrescentando. Quem somos nós para limitar como se nós conhecêssemos tudo? Não é verdade? Versículo 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Quem foi Caim? Irmão de quem? O que ele fez com Abel? Matou. Eles estão seguindo nesse mesmo caminho. Por inveja, eles são capazes de matar. Às vezes não tem coragem de fazer isso fisicamente, fazem espiritualmente. Um dos motivos é difamando, que é o que eles fazem de melhor, que nós lemos ali. Falando mal, fechando portas, matando. Estão seguindo no mesmo caminho. Qual outro? Ai deles, 11. Porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O que Balaão fez? Balaão queria receber dinheiro, e para isso nem que ele amaldiçoasse o povo de Deus, não importa, o importante é que ele recebesse, mudasse de vida. Não importa o que acontecesse para mudar de vida. Estão entendendo, meus amados? Porque são movidos de
ganância. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que nós vemos nos dias de hoje, que a gente vê, infelizmente, esse espírito que faz com que eles se movam por causa da ganância. O propósito não é pregar o evangelho, não é levar a salvação, não é levar as pessoas a crerem em Deus, mas o propósito é enriquecer. É ter, é ter e é ter. Erro de Balaão. E por último, pereceram na revolta de Corá. Quem sabe quem foi Corá? Corá é do tempo de quem? Quem sabe? Ó, vocês estão estudando. Glória a Deus. Moisés. O Corá olhou para Moisés. Primeiro ele conseguiu convencer os anciãos. Ele chamou os principais, os mais importantes do povo. E com uma conversinha mole, dizendo assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Deus não disse que todos nós somos santos? Nós somos santos pela palavra de Deus. Então por que Moisés é nosso líder? Eu sou melhor que ele. Por que não pode ser eu o líder? Você não concorda que eu seria mais capaz do que ele? Por que ele se fez? Ele não se fez. Deus o levantou como líder do povo. Amém, meus amados? Independente das lutas, das dificuldades dele, Deus o levantou. E quem somos nós para dizer o que é o que deixa de ser? Não é verdade, queridos? Corá não. Quando ele já tinha convencido esses anciãos, foi diante de Moisés e falou: Moisés, acabou, nós não vamos mais seguir você. Aliás, você vai morrer, nós vamos matar você porque você se fez líder. Moisés colocou a mão na cabeça e falou: vocês estão cometendo loucura. Não acabou para você, Moisés. Agora você perdeu. Moisés disse para eles: olha, se vocês caírem mortos agora, se agora vocês caírem mortinhos aí, significa que Deus nunca esteve comigo. Olha a autoridade de Moisés. Se todo mundo vê que só vocês morrer agora, morrerem, Deus nunca esteve comigo. Mas se Deus criar algo que nunca ninguém viu, algo inédito, aí vocês vão ver que Deus, não fui eu que me escolhi, foi Deus que me escolheu e me colocou diante do povo, diante de vocês, para conduzir vocês. Sabe o que aconteceu, igreja? Deus abriu a terra e aqueles homens caíram vivos direto ao inferno. Teve pessoas que foram para o céu sem passar pela morte. Esses foram para o inferno sem passar pela morte. Foram para a morte eterna sem passar pela morte física. Diga misericórdia, igreja. E foi horrível o que eles fizeram. Todo o povo tremeu e viram que Deus escolheu Moisés. Olha que autoridade. Se vocês caírem mortos, vocês podem até dizer que foi coincidência. Poderia dizer que é coincidência? De maneira alguma. Seria castigo de Deus. Óbvio, não é verdade? Mas vai que amanhã depois as pessoas vão falar assim: mas eu acho que eles morreram porque eles estavam tudo, pegaram lá o coronavírus e morreram tudo junto. Podia acontecer, não é verdade? Não, o pernilongo picou eles lá da dengue, matou eles e morreram de dengue. Tinha uma situação lá de dor de barriga, úlcera, sei lá. Uma epidemia. Então, para que vocês daqui de 100 anos não venham falar que foi o coronavírus, se não acontecer algo que nunca ninguém viu, se não acontecer isso é porque eu sou mentiroso. Não voltou nenhum. Mas toda a congregação viu eles caindo e seus gritos de desespero direto ao inferno. Amém, meus amados? 12. Estes homens são como rochas submersas. O que adianta ser uma rocha? Está debaixo de tudo, igreja. Em vossas festas de fraternidade, eles banqueteiam-se juntos sem qualquer recato. Não tem temor, não tem honra, não tem autoridade. Falam mal. Lembra que a Bíblia fala no Salmo 1, né? Não sente na roda de escarnecedores. Pessoas que, em vez de edificar, de levar as pessoas a Cristo ou arrependimento, o que eles fazem? Só difamam, só escarnecem, tiram sarro. Pastores, versículo 12, que a si mesmo se apacentam. Quem que eles estão apacentando? O povo? Não, a si mesmo. Eles são como nuvens sem águas. O que se espera de uma nuvem? Que traga chuva. Impelidas pelos ventos. Estão aqui, estão lá, mas não traz o que é bênção. Em vez de trazer a bênção que é chuva, não traz. Árvores em plena estação de frutos, mas dos frutos desprovidas. Ou seja, a árvore que é o tempo de, sei lá, receber a bênção, que é o fruto, a bênção da árvore,
sem bênção. Estão todas cheias de folha, todas bonitas, vistosas, mas não tem fruto. E qual que é a direção de Deus? Jesus foi na figueira, viu ela toda bonita no tempo de fruto, procurou e não achou fruto. Ninguém mais coma de ti. E quando eles saíram, voltaram, a figueira estava seca. Qual que é o destino dessas árvores sem frutos? Secar. Duplamente mortas, desarraigadas. Versículo 13. Eles são ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Diga misericórdia. Queridos, tudo começou nessa pregação